Fala, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um Café com o CEO. Aqui, um oferecimento com a realização Sales Club. É aqui, será nesta live de hoje que a gente vai falar com o último CEO dessa temporada, que acaba hoje. Então, foram 5 dias com 5 CEOs. Hoje é o quinto, falando sobre os desafios, a origem, como esse empreendedor se tornou CEO, como que ele entrou nessa vida, os desafios, os resultados que eles estão tendo, como eles medem resultado, como é que é a agenda deles. Sempre peço também uma indicação de livros, então a gente está sempre aqui incentivando e buscando cada vez mais conhecimento para compartilhar com vocês. Vamos ver se o nosso convidado de hoje já está aqui na live. Equipe pode... Deixa eu chamar aqui. Equipe já pode puxá-lo, por favor. Quem será? Quem será? Simbora. Puxando aqui a revisão. Ontem passamos, a Tati Góes passou por aqui. A gente falou bastante. A Tati, ela é uma pessoa que ela tem uma capacidade de network, de contato, de criar relacionamento muito grande. E uma das principais dicas que ela deu ontem é: as pessoas gostam de ouvir sobre elas. Então, ouça mais, pergunte sobre as pessoas para você criar rapport, criar conexão. Isso é muito utilizado em vendas, né? Outra dica e o livro que ela indicou é da Louise Hay, Ame-se e Cure Sua Vida. A segundo, o outro CEO que passou por aqui foi o Carlos Henrique Siqueira. A dica de livro dele foi O Mito do Empreendedor. Excelente. Ainda não li, mas esse livro já vi 1000 reviews. Realmente é um livro que parece ser impactante. Então, o Carlão, cara, explicou muito. Também concatenado com o que o Jussiel falou, né? Que a bagagem histórica dele, né, familiar, criou uma resiliência, uma casca grossa nele o suficiente para ele se tornar o empreendedor que ele se tornou hoje, né? Assim, todos os desafios, sucessos, fracassos que a gente viveu no nosso passado forjou o empresário, o empreendedor que somos hoje. Então, isso foi muito legal, você ter essa consciência, você trazer isso para presente, né? Você está presente para isso, em vez de você ficar reclamando de tudo que você viveu, né? Carlão também falou muito sobre skin in the game, sobre fazer o que você fala, não só falar. Tem muito empreendedor, olha o cara aí, tem muito empreendedor que mais fala do que faz, e a gente trouxe aqui o Danilo, que ele faz muito do que ele fala, ou praticamente tudo. É um mestre aqui. Danilo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Mota. Bom dia, turma. Agradeço o convite, Mota. Mota, muito obrigado, viu? Pela oportunidade de estar com vocês aqui, trocando essa ideia. Cafezinho de sexta-feira, né? Melhor falando de negócios, né? Sextou bem, né? E a gente está para marcar uma live que não conseguiu sair, né? Agora foi. Verdade. Excelente, viu? Muito bom mesmo. Maravilha. Meu amigo, você é um cara que eu quero puxar você para outra linha, tá? Para um outro mote aqui. A gente vai falar sobre origem, vai falar sobre tudo, mas eu queria que a gente já começasse com uma porrada. Você construiu uma autoridade muito bacana, o seu YouTube é muito grande, você toca o negócio, você está à frente de tudo. Claro, tem equipe, tem parceiros, tem tudo isso, mas você percebeu que construir a sua autoridade faz toda a diferença para você conseguir construir o seu negócio. Eu queria que você falasse sobre isso e depois a gente começa. E aí você pode se apresentar, né? Claro, mas queria que você já puxasse isso. Legal, Mota. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Silva e popularmente aí, né, no YouTube, no meio de consórcio, eu sou chamado como Dan Silva, sou conhecido como Dan Silva. E como o Mota falou, eu tô na internet desde 2018, trabalhando com geração de conteúdo. E a minha história, Mota, ela é assim, ela é curiosa. A gente inverteu a lógica, né? Então, o propósito ele veio antes do negócio, né? Então, o meu negócio ele só surgiu depois que foi construída a minha marca do que eu queria fazer na internet, né? Então,
Quando eu vim para a internet, o objetivo principal não era criar um negócio, para ser bem sincero, né? Eu ainda era eu era um empregado, era um gerente na antiga empresa que eu trabalhava. E quando eu vim para a internet começar a construir a minha marca pessoal, agregar valor, eu fui para resolver um problema dentro da própria empresa que eu trabalhava, né? Então, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, sempre tive essa ligação desde da faculdade, trabalhando com empresas júnior, né? Toda aquela questão. Vim de uma universidade que tem uma pegada muito empreendedora, que é a Unicamp. E aí, lá a gente tem o núcleo do empreendedorismo, tem mais de 26 empresas júnior. Então, sempre gostava muito disso, mas a teoria e a prática, né? Até você fazer um abismo muito grande, né? E eu lembro que, assim, lá na empresa eu estava passando algumas dificuldades para conseguir parceiros comerciais na época. E aí veio a ideia, surgiu a sacada, né, de começar a fazer vídeos no YouTube para agregar valor, né, à minha marca e, de repente, com isso, eu começar a ser um pouco mais conhecido e os parceiros abrirem as portas para pelo menos a gente conversar, a gente, né, se aproximar. Então, eu comecei a fazer esses vídeos lá em 2018, sem nenhuma pretensão, assim, de empreendedorismo, né? Era mais o empreender dentro da própria organização que eu estava. E aí a coisa começou a ganhar corpo, né? Porque a gente sempre fez com muito propósito, então eu sempre pensei num conteúdo, assim, muito autêntico, passando a verdade sobre o produto, transparência, foi sempre seguindo a base de primeiro criar, né, uma comunidade para depois pensar em como iria monetizar isso, né? E a monetização, ela só veio em 2020, né? Então, comecei em 2018 e no meio desse caminho, acabou que os vídeos começaram a viralizar e a comunidade começou a se fortalecer. Muitas pessoas sentiam aí essa falta de ter um lugar ali na internet, uma identificação, né? Os consorciados, eu trabalho com consórcio, para quem não me conhece, né? Trabalho com produto consórcio, um produto muito estigmatizado, né? Tem muitas aquelas polêmicas envolvidas, né? De pessoas que amam o produto, pessoas aí que tiveram muitos problemas, né? Por maus práticas. Então, a gente sempre ficou ali no meio termo, ali tentando, né? Trazer aí luz a toda essa desinformação que a gente tem aí na internet. Então, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Chegou em 2019, o nosso canal no YouTube, o meu canal no YouTube, acabou tendo mais audiência, 4 vezes mais tráfego do que a empresa que eu trabalhava antes, né? O banco que eu trabalhava antes. E aí, Mota, acabou gerando um problema, né, para a empresa, porque lá em 2019, e ainda tem, né, muito essa questão de várias empresas não saberem lidar com esse tipo, porque hoje o funcionário, ele está aqui contigo, mas ele está produzindo conteúdo na internet, né? E aí, em 2020 virou a chave, eu acabei como marca pessoal superando a própria marca da administradora que eu trabalhava. E aí, o público já estava ali meio que organicamente, né, identificado comigo e pedindo assim, poxa, onde eu compro o produto? E aí, o que você vende? Eu nunca vendia nada, né? Simplesmente ali passando conteúdo de valor. E aí foi o momento que eles fizeram uma proposta da compra do meu canal no YouTube finalzinho de 2019. E para mim eu achei que não era interessante me vincular à marca, achei que a gente poderia seguir um caminho, tudo que a gente tinha construído em tão pouco tempo. E eu acabei decidindo sair. E aí, a partir daí, com uma audiência já consolidada ali, eu montei a Prefiro Consórcio, que hoje é a nossa corretora, né, de consórcio, que segue o modelo aí de marketplace. Então, a gente tem várias administradoras, bandeiras de várias marcas sobre o nosso portfólio. E a ideia nossa é transformar um produto que normalmente é transacional, assim, a venda é muito vender uma tabela, vender um valor de parcela, para um trabalho mais consultivo, dentro daquilo que a gente acredita que cada empresa, cada produto tem suas potencialidades e serve para um perfil específico, né? De pessoa e de objetivo. Então, o propósito, a criação de valor, de marca, veio bem antes do que o próprio business, né? E a partir daí acabou surgindo o negócio. Nossa, fantástico. Eu estou com um monte de dúvida aqui sobre isso para a gente poder debater. Mas, pessoal, antes disso, eu queria já pedir para vocês clicarem aqui no foguetinho, nesse gaivota aqui, nesse aviãozinho de papel e convidar 10 amigos de vocês, 10 empresários para baterem esse papo com a gente, tomarem esse café com o CEO junto com a gente aqui. Vamos encher essa sala, porque o Danilo é realmente um empreendedor diferenciado e vai falar de coisas que a gente não falou nessas últimas
4 entrevistas, tá? Então, é como você se destacar, que é um dos temas que eu sou apaixonado. Se a gente for avaliar, Danilo, a Reserva, que é uma marca forte do Rio de Janeiro de roupa, tem lá o Rony à frente da marca, levando a cultura, levando, né, todo o jeito dele de ser revolucionário ali, de ser rebelde. A Magazine Luiza tem a Luiza Helena Trajano, que também, né, se mostra à frente do negócio. Guilherme Benchimol à frente da XP. Usar a marca do dono, né, do fundador, como um palanque, uma plataforma, para mim é um jogo campeão, né? E aí eu queria aproveitar e já te perguntar se isso veio, você já disse que veio da tua empresa, mas você vem de uma família de empreendedores, não? Não veio, não veio. Meu pai, ele é vendedor, né? Mas a gente fala que, né, o vendedor, ele já é um misto ali, né? O pessoal aí do Seis gosta muito de falar o vendedorismo, né? Então, exatamente, já é ali um profissional um pouquinho fora, onde no dia a dia ele tem que desenvolver coisas ali, né? Um coachability para poder entregar o resultado. Mas não, a minha família toda, ela é de CLT, aquele trabalho tradicional de 30 anos trabalhando numa multinacional, estabilidade, né? E tudo mais. E como é que foi quando você foi migrar para empreender? Que a família, alguma reação ou todo mundo foi te apoiando? Olha, na verdade, assim, foi uma transição, assim, bem tranquila, porque o que acontece, Mota? As coisas no YouTube acabaram vindo bem, assim, como a gente tinha uma audiência muito consolidada já, um trabalho que foi feito ali de entrega, sem... o que eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas invertem isso, né? Querem primeiro monetizar e antes de construir a audiência, né? E a gente fez o caminho inverso, então... Sempre ali construindo a audiência antes, entregando valor, e as pessoas até ficavam na dúvida, o que você vende, o que você faz, né? E não ficava ainda muito claro, porque a gente ainda não tinha o que vender. A ideia era realmente ali entregar, não vendo nada, eu quero te entregar um conteúdo, eu quero te ajudar. Essa era a pegada. Então, quando a gente virou a chave, quando eu virei a chave, primeiro que foi na pandemia, né? Foi aí no comecinho de 2020, tudo parado, então gerou um desconforto de todo mundo em relação a isso, né? Mas até porque a gente estava naquele momento de instabilidade, como vai ser daqui para frente. E eu estava assim, meio que ainda esperançoso na revolução, na transformação digital, né? Que poderia acontecer com a pandemia, né? Tudo parando, a gente vendo muita movimentação na internet. Eu falei, eu acho que é o momento de eu pegar o barco aqui também e ir junto nisso, né? E acelerar. E de fato acelerou. Mas a minha esposa, o pessoal aqui, minha família, foram bem apoiadores, sabe? Independente disso, né? Eu acho que já pela marca que estava sendo criada na internet, né? Já estava ali muita coisa rolando, era só a cereja do bolo ali que precisava para continuar a dar sequência nisso, né? Muito bom. E eu queria uma dica sua. Vamos lá, eu quero montar o meu canal, né? O Fala Empreendedor, eu quero montar meu canal no YouTube. Quais dicas você me daria, ou para o empreendedor, né, que vai ver aqui, tá aqui ao vivo, vai ver a gravação, qual dica que você daria para construir essa mesma trajetória que você fez, né, de montar um movimento, construir uma comunidade? Quais são os pilares que você pode nos dizer? Vamos lá, Mota. Eu acho que assim, nos nossos conteúdos, a gente sempre pensou assim na linha editorial em 3 camadas, né? Então, sempre quando a gente pensando até mesmo como um funil, né? Então, todo o nosso conteúdo ele era pensado em 3 tipos de conteúdo. Um conteúdo topo de funil, um conteúdo meio de funil e fundo de funil. A ideia era o quê? Trazer o nível de consciência da nossa audiência ali, que estava no zero sobre consórcio, aí ele passando a etapa ali, maratonando os vídeos e chegar num determinado vídeo onde eu tenho o call to action, né? Eu poderia chamar ele para uma ação, né? De vir falar com a gente, de comprar alguma coisa. Então, no começo, como a gente não tinha audiência nenhuma, a ideia foi o quê? Fazer vídeos topo de funil. O que seria isso? Seria o YouTube nada mais é do que um motor de busca, assim como o Google, né? Então, as pessoas estão procurando ali as palavras-chave para tirar alguma dúvida, assistir alguma coisa. Então, a gente primeiro foi atrás das palavras-chave que eram mais interessantes para o nosso negócio. Então, a gente via lá como comprar. Eu não falava inicialmente de consórcio, eu falava de como comprar um carro, por exemplo, que era uma palavra muito mais ampla, que tinha muito mais buscas do que a palavra consórcio, que era mais específico, né? Como dar um lance em consórcio é muito mais específico ainda, um conteúdo fundo de funil. Então, no início, a gente começou aí a bater em cima de palavras mais buscadas dentro do YouTube, né? Pensando sempre em SEO, né? Onde a gente poderia estar melhor ranqueado.
A partir do momento que a gente começou a ter visualização, aí você começa a formar uma audiência, aí sim você começa a colocar os conteúdos que você quer. Então, primeiro, a gente tentou colocar os conteúdos que as pessoas queriam, que elas estavam buscando. A partir do momento que começou a ter uma identificação, Legal. começou a criar uma audiência ali, a gente viu que os vídeos começaram a tracionar, aí a gente começou, bom, agora eu quero começar a falar o que eu quero, né? Para começar a aumentar o nível de consciência das pessoas. E Mota, sempre pensando assim em vídeos, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente vai comunicar com a nossa audiência? A gente sempre pensa em 3 pilares principais de qualquer conteúdo que a gente vai fazer. Primeiro, ele tem que ser um conteúdo que ele transmita informação, informativo. Ele tem que ser um conteúdo que transmita conhecimento, que são coisas totalmente diferentes, né? Informação e conhecimento, né? Informação é o que está já público na internet, o que está fácil acesso. Conhecimento é aquela skin the game, né? Aquilo que você tem dentro, que as pessoas... Uma sacada, alguma coisa assim, que não está tão visível assim para a audiência. E Aham. terceiro, um conteúdo que entretenha. Porque tem que ter entretenimento também dentro das redes sociais. As pessoas estão aqui para realmente ou se divertir com entretenimento, ou para buscar um conhecimento, ou para se informar. E quando você tem um conteúdo que junta as 3 coisas, você tem um conteúdo matador. Então, nos nossos vídeos, a gente tenta sempre dar uma pitadinha de cada coisa ali, sabe? E como é que a gente está? É que é um receio muito grande, né? Eu acabo dando muita mentoria para o empresário, ele tem muito medo que a internet vai fazer dancinha. Como é que você dosa essa parte do entretenimento com a parte de conteúdo e informação? No seu Legal. caso até, no seu caso específico mesmo, ou se você quiser trazer novos casos de outros influenciadores também. Legal, eu acho que assim, essas coisas de entretenimento, eu sempre pensei assim, eu sou uma pessoa low profile, sabe? Eu também não sou o cara das redes aqui, Mota, né? Eu comecei, eu sou o cara dos bastidores, né? Eu sou engenheiro por formação, eu não sou comunicador, né? Então, foi uma adaptação mesmo que eu tive que fazer, né? Quando foi evoluindo as coisas. Eu vi uma oportunidade, poxa, eu tenho que começar a fazer, né? E aí eu tenho que me aprimorando. Tanto que se eu pegar o meu primeiro vídeo lá, tem mais de 250 vídeos no YouTube. Se eu pegar o primeiro lá e o de hoje, são pessoas completamente diferentes, né? Então, é igual entrar no Sales Club, né? A única coisa que fica no final é o seu CPF, né? Porque na jornada aí você é outra pessoa, né? Quando Exatamente. você entra e quando você sai. Então, o que que eu pensei? Poxa, eu sempre tenho que ser autêntico, né? Eu não vou fazer uma coisa que não sou eu, assim, tipo, pô, eu não sou o cara da dancinha, eu não sou o cara dessas coisas. Eu sou um cara mais técnico, mas eu sou esse cara assim que tem uma linguagem fácil, né? A ideia é isso, transmitir com facilidade. Então, sempre assim nos meus vídeos tinha uma pitadinha de humor, alguma coisinha ali, algumas palavras, em vez de ser algo tão rebuscado assim, colocar alguma coisa de fácil entendimento da turma. Porque eu entendi também que o YouTube, eu estava falando com um público de uma idade, uma faixa etária mais baixa, né? Então não poderia ser tão formal assim. As Legal. vestimentas que eu tava também, que eu usei, então assim, nos meus vídeos eu tinha várias camisetas assim que mostravam um pouquinho disso, o cenário, toda a estética assim, eu acho que ela traz um pouco disso, de você deixar o conteúdo mais friendly, sabe? Assim, mais light. E aí nas edições a gente acabava colocando alguns memes, algumas coisas ali que faziam uma retenção, uma música diferente, uma brincadeirinha. Mas a ideia não é ridicularizar o negócio, né? Não, o Aham. papo é sério. A gente está falando sobre investimento em linhas de crédito. Sim, Mas não precisa ser chato, né? Então essa claro. era sempre a nossa pegada. Muito bom. Dando uma dica prática aqui de ferramenta que usa para buscar as palavras-chave mais buscadas aí, o que a galera está buscando no YouTube, qual que você recomendaria para esse CEO que quer começar nessa vida? Tá? Cara, lá atrás, o que a gente usava? A gente, assim, o próprio Google é uma ferramenta. Se você jogar lá no Google, né? O Google Trends é uma forma de você ver o que está melhor ranqueado ali para onde você vai. O próprio Google, na hora que você joga no buscador lá, ele completa as palavras para você, né? Então ali são o que é mais Boa. buscado. Então você já joga lá, por exemplo, consórcio, aí já vem lá, consórcio é uma furada, consórcio é uma boa para comprar um carro. Pronto, você já Tanto está dando no Google quanto sorte. no YouTube, né? Nos dois Isso. você faz isso, ele já completa ali, já dá o que é mais buscado. Né? Exatamente, já o que é mais buscado. Então, isso dá um norte.
Tem o que mais? Tem o Public Answer, que você pode usar para poder ali, né, achar o que está sendo publicado. Mas assim, o que norteou a gente lá foi realmente o YouTube. Foi a gente fazer um benchmark do que estava sendo assim mais visto. E outra coisa que é interessante, que a gente segue muito, Mota, é o hype. Por exemplo, tem um vídeo meu agora que eu soltei que bombou, que é o quê? Aproveitar o que está acontecendo no momento. Então, a gente teve a questão das eleições, né? Então, é um hype ali que tá todo mundo procurando, querendo saber, tem curiosidade. Você agrega o seu conteúdo às eleições e coloca lá, é certeza que vai subir. Teve a pandemia. Então, a gente falou do consórcio na pandemia, o que vai acontecer agora. Então, sempre também ligado nessas notícias, nas coisas que estão acontecendo no momento, né? Para você conseguir ranquear. Boa. Hoje você está com quantos assinantes lá no YouTube? Hoje a gente está com 106 mil, Mota. Já tem plaquinha já e tudo. Temos plaquinha. Chegou aqui a plaquinha, chegou aí nesse mês, no comecinho do mês. E pra gente, assim, o que ocorre? Não é um canal, assim, gigantesco. É um canal, assim, que ele é relativamente pequeno. Mas para o nosso público, assim, por ser um canal muito nichado, eu só falo de consórcio, né? E nós, basicamente, ali nadamos no oceano azul, né? Porque realmente é muito difícil você engajar falando sobre isso. Todo mundo está procurando outras coisas. Todo mundo quer saber como ganhar dinheiro, como vender mais, como melhorar sua empresa, né? Dificilmente uma pessoa quer ficar assistindo vídeo sobre consórcio, né? Então, para a gente foi um desafio e tanto aí e ter conseguido chegar nessa marca, sabe? Não, eu até, Danilo, eu até entendo a sua puta, não é tão grande, mas para mim você falar isso, mas para mim é um número expressivíssimo, muito forte, porque se a gente for pensar no marketing como um todo, o marketing antigamente era um marketing de massa. Hoje a gente tem uma estratégia toda de nicho, né? E você segmentar e trabalhar especificamente dentro do seu nicho te dá um poder de argumentação, de convencimento, e você acaba falando diretamente com aquela pessoa a dor que ela está vivendo. E você conseguir concatenar nesse subnicho que você atua, né, dentro do mercado financeiro, que é um grande nicho, você trabalhar em uma vertical, que é o consórcio, e conseguir ter esse alcance, cara, é golaço. Para mim, isso é um golaço máximo, né? Eu vejo pouca empresa tendo essa visão, tendo de fato, essa estratégia para conseguir captar. Agora, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta relacionada a isso. Você hoje consegue, de fato, medir dessa audiência que vem do YouTube? Quantos convertem em leads e depois, de fato, em venda? Você tem essa trilha ou ainda, puta, Mota, eu mapeio 30% disso porque é difícil? Conta um pouquinho. Legal. Então, uma das grandes vantagens assim do YouTube de ter construído a audiência lá, Mota, primeiro eu acredito que o YouTube ele é uma plataforma que ele trabalha para o produtor de conteúdo, diferente de outras plataformas como essa, o Instagram, um TikTok, que seja, onde a gente trabalha para a plataforma, né? Toda hora ali tem que estar postando, toda hora tem que estar com frequência, aquela loucura, senão já cai, você não consegue ter visualização, a plataforma te penaliza. O YouTube não. Cada vídeo que eu tenho lá, eu brinco que é o meu pré-vendedor, é o meu BDR, né? Porque tá lá o meu vídeo lá de 2 anos atrás, de 2018, tá captando lead para mim, tá? E tá aumentando consciência, ele tá fazendo a parte de qualificação, né, desse lead. Então, cada vídeo ali meu BDR tá trabalhando ali, fantástico, né? E eu tenho 250, né? Então, assim, a gente tem uma base, é um exército de BDR, né? Quando o pessoal pergunta, você tem pré-vendedor? Eu tenho 250, né? Então, a gente... foi a forma que a gente encontrou de qualificar. Porque o que acontece? Um dos principais problemas do consórcio é que ele é um produto de alta consideração. Imagina, o lead para converter, ele tem que analisar um consórcio de 500 mil reais que ele vai pagar em 250 meses, 300 meses. Imagina o nível de consciência que esse cara tem que fazer para comprar e comprar isso. Compromisso tão longo, né? Tão longo, exatamente, digitalmente. Então, quando a gente trazia um tráfego frio direto para nossa base, era muito difícil converter. Tanto que hoje a conversão do segmento nosso é em torno de 1,5%, 2% ali, o cara que é bom e consegue trabalhar digitalmente.
Então, com essa massa desses vídeos, a gente consegue elevar muito a qualidade do lead que chega para a gente. Então, hoje lá a gente tem em torno de 250 mil visualizações por mês. Desses 250 mil visualizações, 10%, né, convertem, vêm falar conosco. Então, a gente tem lá em torno de 2.000, 2.500 pessoas que entram em contato conosco para conversar. E a gente tem hoje uma taxa de conversão, Mota, que beira a casa dos 8%. Então, a gente está aí com 7,65%, que para o mercado aí é 4 vezes mais do que a gente tem de benchmark aqui no segmento, sabe? E isso se dá porque pelos vídeos, pela qualificação, pela geração de conteúdo. Isso também, Mota, nos dá a possibilidade de melhorar o nosso LTV sobre CAC, né? Então, a gente consegue ter aqui os nossos vendedores num outro formato de comissionamento, né? Com outro tipo de remuneração, uma outra qualidade, uma venda bem mais previsível, porque a gente tem um fluxo constante de leads caindo, não tem aquelas oscilações muito grandes, né? Então, isso ajuda realmente a alimentar a máquina, né? Toda a nossa máquina de Inside Sales. Muito bom. E aí, juntando com o YouTube, você tem outros canais de aquisição que você trabalha ou o foco tá no YouTube mesmo? Olha, a gente tem aqui também, a gente roda tráfego, começou a trabalhar o tráfego agora, né? Então, a Prefiro Consórcio ela é recente, então teve muito que crescer em termos de tecnologia, né? E o Sales nos ajudou muito a elevar esse nível operacional mesmo aqui da empresa, né? Com tecnologia, com procedimento, processo. E a gente conseguiu escalar a nossa conversão, então a gente conseguiu dobrar a nossa conversão e dobrar o nosso ticket médio. Né? Então, a gente está chegando no momento agora, Moto, que eu sinto que nós, de fato, estamos chegando no máximo de eficiência que a gente consegue com os leads que a gente tem no YouTube. Então, a gente já está começando aí a trabalhar outros canais de captação. Então, por exemplo, a gente trabalha muito aqui hoje os lançamentos da própria audiência. Então, como a nossa audiência é muito grande e a gente o que a gente quer, a gente faz normalmente? A cada 3 meses, a gente faz como um lançamento de um infoproduto. A gente cria aqui um evento, capta toda essa turma que já é um lead morno, não é frio, porque ele já me conhece, ele já nos conhece, coloca eles e faz um lançamento para dar aqueles picos de vendas, né? Então, a cada 3 meses, a gente faz um evento aqui e acaba vendendo, assim, por exemplo, o que a gente venderia num mês, a gente vende em 3 dias, né? Então, a gente vai fazendo isso para dar os picos de venda. E agora também a gente está rodando o tráfego para aumentar o número de visualizações, porque o canal até aqui ele cresceu de maneira orgânica. E agora a gente quer acelerar o canal, então a gente está colocando, investindo para tráfego em visualizações, para aumentar a nossa base, né, o nosso brand. E também estamos testando aqui um canal de captação direta, né, usando os nossos vídeos, usando a expertise do pessoal aqui. Mas realmente, quando a gente compara os 2 canais de aquisição, o conteúdo ele é matador, assim, a diferença de conversão, porque a gente tem também aqui, né, o pessoal do Outbound, começando a trabalhar e é gritante assim a conversão, sabe, dos 2 canais. Muito bom, muito bom. Ô, Danilo, hoje você tem sócios? Não tenho sócio. Como é tocar uma empresa sem sócios? Como que você monta essa estrutura? Como é que você vende esse sonho para a equipe? Cara, eu acho o seguinte, assim, primeiro de tudo, assim, que foi um pouquinho difícil, né, virar essa chave, né, entre eu não era empreendedor, né, estou empreendedor há 2 anos, né, e muito menos, agora eu posso me considerar criador de conteúdo depois de 4 anos fazendo isso, um pouquinho como é que funciona a máquina, mas no começo foi difícil virar essa chave, né, de vendedor para empreendedor. E eu acho que, assim, Mota, essa humildade em saber que em reconhecer que você não sabe tudo, que você precisa buscar, que você precisa colar nas pessoas, né? O network, pessoas que estão já num outro nível, que passaram por tudo isso. Então, sem sombra de dúvidas, aí a mentoria, né? Todo o trabalho em conjunto, assim, foi fundamental. Tanto que a minha entrada no Sales, ele foi dado por conta de eu estava buscando uma forma de criar cultura dentro da empresa. Porque até então eu tinha um monte de gente fazendo cada um de um jeito, né? Tô lead, pessoal. Eu sou especialista em marketing, né? Em lead, né? Então eu precisaria criar uma cultura e hoje eu posso dizer para você que nós temos uma cultura, né? Dentro da Prefiro Consórcio. Então
eu acho que foi isso. A empresa foi se transformando no negócio à medida que eu fui me desenvolvendo e fui me transformando também, buscando isso, né? Buscando conteúdo, buscando conhecimento. Boa, muito bom, muito legal, cara. Parabéns pela trajetória. Hoje tá quantas pessoas na equipe? Hoje a gente já está com 15 pessoas, né? Na equipe, e a gente está com um plano aí. O nosso trabalho no YouTube ele vem dobrando aí ano a ano, e a gente está com um plano aí bastante agressivo para 2023. E temos certeza aí, com a ajuda de vocês, enfim, né? Com todo o apoio. Nosso trabalho aqui, a gente está agora com vários investimentos que a gente fez aqui. Nesse ano a gente vai conseguir chegar lá, sabe? No final do ano. Muito bom. Eu estou recebendo aqui uma pergunta no WhatsApp e eu vou Opa. fazer para vocês. Quem tiver pergunta, já manda aqui, que a gente também puxa para poder colaborar aqui com o nosso café com o CEO. Ô, Dan, deixa eu ler aqui a pergunta final. Sobre frequência, quantidade de vídeo, toma muito seu tempo. As pessoas, geralmente, como você falou, vêm dos bastidores, né? O CEO ele está ali no front de batalha. Putz, como é que eu vou separar tempo para gravar vídeo? Como que funciona a tua rotina? Quantos vídeos você publica? Conta um pouquinho para a gente da rotina. Legal, legal. Olha, eu acho que eu fui para o YouTube, assim, lá em 2018, poderia ter ido para vários, né? Hoje a gente está posicionado no Instagram também, porque acaba uma coisa puxando a outra, né? Então, você cria uma autoridade, uma rede, você consegue ir trazendo ela para outros canais, né? Isso acaba transborda, né? Isso para outros canais, para outras redes. Mas, Mota, eu acho que eu escolhi o YouTube também por conta do trabalho, cara. Que eu acho que, falando agora bem, né, para como toca 15 pessoas, como, né, estratégia da empresa e mais fazer vídeo e tal, eu acho que é justamente isso. O YouTube, ele dá menos trabalho, sabe? Por quê? Porque eu sinto que pro Instagram você precisa ter uma entrega muito forte. Então, toda hora aqui você tem que estar colocando stories, fazendo reels, pensando em sacada de música que viralizou e não sei o quê. Então, você trabalha pro algoritmo, né? E no caso do YouTube, que eu brinquei dos 250 BDRs, né? O que eu sempre pensei? Falei, poxa, eu tenho que fazer mais com menos. E o YouTube é um vídeo. É um vídeo por semana que eu preciso fazer. Muito bem, óbvio que é um vídeo mais elaborado, é um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, mas é algo que você já domina, é o seu dia a dia. Então, para você sentar na frente de uma câmera e gravar algo que você já faz por 15 minutos, né, é muito mais simples. Então, eu tenho uma rotina, né, de gravação, eu tiro aí pelo menos meio período para me dedicar às redes sociais aí durante a semana, questão mais de organização. Então, poxa, pega sexta-feira, por exemplo, hoje, né, um dia para a gente aqui um pouquinho mais tranquilo. Então, na agenda, a parte da tarde é dedicada a isso, né, a preparar todo o conteúdo da semana que vem. Então, hoje eu tenho já uma equipe que me ajuda, né? Antes eu que escrevia os roteiros. E antes de escrever, eu nem pensava nisso. Eu só tinha o tema na minha cabeça, ligava a câmera e vamos embora. E vamos gravar, né? E saía ali bem uma coisa bem autêntica mesmo, ia fazendo os cortes. Mas hoje a gente tem um copyright, então, né, você começa a melhorar o seu roteiro, coloca os seus gatilhos mentais, você já tem estratégia na geração de conteúdo. Mas, sem sombra de dúvidas, o YouTube é onde você consegue, primeiro, elevar mais o nível de consciência das pessoas, por conta do vídeo ser mais... o vídeo ele é mais longo, né? As pessoas conseguem maratonar, porque o YouTube vai recomendando os outros vídeos que têm relação com aquela que você assistiu. O Instagram é um conteúdo mais raso, né? Então, é mais difícil, pelo menos para a gente, para consórcio, que é algo mais denso, conseguir ali passar, ter uma linha, né, de conteúdos que façam a pessoa aumentar o nível de consciência. O TikTok, então, nem se fala, né? Ali não tem nem como, né? Você, para o nosso negócio, assim, que é uma venda complexa, realmente é uma... Então, eu acho que, assim, foi também posicionar o meu segmento, o meu produto, a plataforma correta, né? Eu acho que isso também, se eu tivesse gastando tempo aqui, de repente, batendo em cima do Instagram primeiro, que é um outro tipo de conteúdo, talvez eu não conseguiria ter sido tão relevante, né? Então, eu acho que isso também é um ponto. Cara, o que você falou para mim foi uma sacada fenomenal. Se você parar para pensar, se tua venda é complexa, talvez o melhor canal para você poder criar esse nível de consciência seja, de fato, a plataforma onde a pessoa fica mais de 10 minutos assistindo a mesma coisa, né? Se sua venda é mais transacional, você consegue ir para canais menos, né, agressivos, né?
que demandem menos tempo. Por isso que, cara, muito legal, porque agora que eu estou concatenando aqui, por exemplo, a Virgínia, que bomba lá, vendendo batom, óculos, isso, aquilo. Cara, ela vende no Instagram, porque é uma venda transacional. Já viu ela, compra um óculos. Não tem que pensar para comprar um batom, um óculos. Né? Agora, para eu comprar um consórcio, talvez comprar um carro, para muita gente é uma venda complexa, né? Para outros até é mais transacional. Você ter um canal do YouTube é, cara, fantástico. Isso foi consciente ou foi inconsciente? Olha, isso foi inconsciente, sabe, Mota? Não vou mentir, em 2018 eu não tinha essa mentalidade, né? As peças não encaixavam tanto assim. Foi mais a paixão em fazer, assim, né? Aquele ímpeto. E também era uma forma de me ajudar nas minhas próprias vendas, né? Porque, poxa, eu falava toda hora para as pessoas as mesmas coisas. Por que não ter isso gravado aqui e eu vou mandando para ela e a pessoa assiste ali no momento que ela pode? Então era algo mais como uma ferramenta também de auxiliar o dia a dia. Né? Então acabou que a gente acertou na escolha da plataforma, sabe? E também para o meu perfil também, né? Eu não queria ficar algo onde eu ficaria refém de um monte de criação de conteúdo. Eu queria algo que eu pudesse dedicar a outras coisas, criar o produto, criar o vídeo, né? E ter um pouquinho mais de liberdade, senão eu também não conseguiria tocar os meus negócios, né? Boa. Indo para a área comercial especificamente, depois você atraiu as pessoas no YouTube, a pessoa... tu faz um CTA lá, cada vídeo tem na descrição tem um link, você sempre chama para falar com o pré-vendedor. Como é que funciona isso? Ou já cai no consultor direto? Como é que é a área comercial? Tá, legal. Hoje, o que a gente está fazendo? Tá por os vídeos, eles qualificarem muito esses leads, Mota. A gente consegue já colocar o cliente direto no WhatsApp em contato com a gente. Então, dentro do WhatsApp, a gente tem robôs que fazem essa pré-qualificação básica ali e joga para um CRM. A ideia é fazer essa integração e acompanhar, né, a jornada do cliente. E aí, o nosso consultor, nosso closer, a gente chama aqui de especialista em consórcio, ele já faz o atendimento, né? Por conta desse nível de consciência. As pessoas já estão vindo ali e muitas das vezes elas até aguardam, né? Ansiosas ali para conversar com a gente. Então, o nível de relacionamento é muito maior, de conexão. E agora a gente está para ano que vem pensando em implementar uma pessoa para ainda fazer melhor essa qualificação. Aí sim ter um SDR aqui para poder fazer essa... A gente até tinha aqui, né? Começou a trabalhar, mas pessoas se mostrou fantástica. A gente acabou promovendo ela para closer, né? Então a gente acabou ficando ainda mais uma vez sem essa perna do SDR, mas já estamos já com o pessoal do Vanderlei lá e tudo mais, estamos organizando aqui para fazer as contratações, né? De pelo menos 2 SDR aqui. Legal. Alguns mercados pula-se o SDR, né? Você consegue, às vezes, mercado de educação, muitas vezes, não no caso do Sales Club, que a gente usa pré-vendedor, mas, por exemplo, curso de inglês, geralmente vai direto para o vendedor e esse vendedor faz todo o trajeto do cliente. Então, nem sempre, né, aqui falando para os outros empresários, nem sempre o pré-vendedor é uma estratégia que funciona para o seu modelo de negócio. Às vezes é até melhor você passar direto para o vendedor. Ele vai atender menos pessoas, de fato, mas para algumas características de produto faz bastante sentido. Então, se eu fosse fazer um resumo, você atrai pelo YouTube, você joga no WhatsApp, um robô pré-qualifica, tira ali o joio do trigo e você joga para o consultor para ele poder fazer a venda. Isso, e toda a venda ela é feita através de videochamada, né? Então, aquele processo normal de levantamento de necessidade, formalização de proposta, apresentação, né? Então, da proposta, toda a proposta nossa é apresentada pelos nossos consultores e aí passa para o fechamento. Então, e hoje, agora também a gente, né, esse ano mesmo, a gente criou um time de sucesso do cliente, que a ideia é trabalhar a carteira nossa de clientes, né? Porque a gente aumentou muito o número de clientes investidores aqui da Prefiro e a gente tem trabalhado programas de indicação, tem trabalhado recompra, né, de produto, cross-sell. Então, hoje a gente está desenvolvendo essa parte onde a gente tem um farmer aqui também para poder fazer esses contatos, né, e já ajudar o pessoal no CS. Então, boa, tá legal. tendo resultado, viu, Mota? Bom, fantástico. E você usa algum CRM para fazer essa medição? Como é que você mede o sucesso das operações? Hoje a gente está com o Pipe, né? Estamos com o Pipe Drive. Então, hoje a gente acompanha pelo Pipe Drive
E agora a gente está implementando métricas, né, do CS. A gente não tinha NPS, né, para poder medir o nível de satisfação dos clientes. A gente não tinha um programa de indicação, então simplesmente a gente fechava ali o lead, o negócio poxa, é um cliente potencial que fechou, né? E é uma pessoa que tem um nível de relacionamento e confiança com a gente por conta do YouTube. Às vezes a pessoa maratonou os vídeos há um ano, me segue há um ano para comprar agora, nesse momento, clicar e vir aqui falar, né? Então, a pessoa ela entra para falar com a gente como se já nos conhecesse há muito tempo, né? Então, é um nível de confiança muito grande e a gente, poxa, por que não pedir indicações para essa pessoa, né? E aumentar os leads, né? Então, para cada lead ali a gente conseguir pelo menos 3 indicações, né? A gente consegue aí triplicar o nosso volume de leads ali. E aí, justamente, Mota, a ideia do SDR, né? Para poder trabalhar essas indicações, que aí é um nível de consciência um pouquinho mais baixo. E a gente não quer jogar direto para o especialista, né? A gente quer fazer uma triagem para levantar realmente os bons negócios. Nossa, fantástico. Estratégia muito legal, muito bacana. Uma aula, uma verdadeira aula aqui para os nossos empreendedores que estão nos ouvindo. Dan, vamos lá. Uma pergunta aqui para você. Tá com a equipe crescendo, a galera tá motivando. Você faz uma reunião, rotina, tá? Para saber da rotina da empresa. Você faz, lá, o que a gente sabe, o Léo Castelo, por exemplo, ele tem o Bumbo, né? O Wagner da Agro 10X, ele também comprou o Bumbo. Você tem rotinas de vendas que motivam a galera ou não? É mais tradicional? Como que é esse tradicional? Tem reunião diária, tem daily? Como que funciona essa rotina? Cara, legal, Mota. Essa é uma pergunta assim que é bem interessante, que quando eu entrei no sales, né, eu fiquei pensando assim, falei, puxa, eu preciso de uma cultura. Eu fui em busca disso, né? Uma cultura, eu preciso tipo entrar na Prefiro Consórcio e sentir, essa é a Prefiro, essa pessoa trabalha na Prefiro, né? Tem que ter isso dentro, né? Essa autoridade que a gente tem na internet, o pessoal olha um vídeo nosso e já sabe que eu preciso olhar para as minhas pessoas, para os meus e falar, pô, essa galera é o meu time, né? A Prefiro. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu faço, né? E vendo lá o pessoal dar os exemplos de Bumbo, de um monte de coisa que faz. E eu tive até um papo com o Leonardo Castelo, né? Foi no jantar lá do Experience. E ele falou pra mim, eu falando, poxa, mas eu não sou assim, cara. Como é que eu vou chegar lá bater no Bumbo? Eu não sou desse tipo, assim. Eu tenho outra pegada aqui, né? E aí ele falou para mim, Danilo, cultura não se copia, né? Não tem como você copiar a cultura. Mesmo se você trouxer a nossa cultura para cá, cara, você vai sustentar por pouco tempo, porque não é você e não vai ser algo autêntico, onde as pessoas realmente vão se identificar, né? E naquilo ali virou a chave. Eu falei, poxa, eu tenho que achar o meu caminho, né? Não é isso. E não existe cultura errada, né? Existe cultura forte, que é o que a gente precisa ter, né? Mas cultura errada, maneira errada de você tocar o time. Então, a gente procurou o nosso caminho, sabe, Mota? E a Prefiro, assim, ela trabalha num sistema que eu acredito que é o consórcio. O consórcio é uma economia colaborativa. São as pessoas dentro de um grupo ali se ajudando, se autofinanciando. Então, a nossa sala de vendas, o nosso time, ele trabalha de uma maneira bem colaborativa. Então, a gente tem as metas individuais, a gente tem meta da equipe, a gente tem bonificação quando a equipe bate meta. A ideia é a gente ter essa integração. Então, é comum dentro da Prefiro a gente ter vendedores, aí um vendedor atendendo, né, um consultor atendendo junto com o outro. Então, você pega um consultor que, de repente, é mais executor, comunicador, e o outro é mais analista, onde ele domina mais ferramentas ali financeiras. Então, os dois juntando para fazer uma reunião com um único cliente. Então, a gente tem essa cultura. A gente trouxe, então, para a Prefiro a cultura do autodesenvolvimento, que é o que eu acredito muito, né, na leitura. Né? Então, eu tenho uma esposa professora que também traz todo esse ambiente para casa. Então, aqui a gente tem muito esse hábito de toda hora estar lendo alguma coisa, né? Não, acabou um livro é outro. Então, essas coisas de buscar isso, né, esse conhecimento. Eu trouxe isso para o time. A gente tem as nossas dailies diárias, né? As nossas dailies a gente mistura um pouco de um mini treinamento compacto ali, de 15 minutinhos, 20 minutinhos falando de um assunto, né? Com também ali as nossas metas do dia passado batida, do que a gente vai ter para executar nesse dia. A gente tem aí as nossas one-on-one, né? Que a gente faz aqui também. E a cada 15 dias a gente faz atualização comercial. E depois, no começo do mês, a gente faz a nossa reunião mensal, né? E sempre lá, se a gente entrar na Prefiro, a Prefiro é uma biblioteca. Então, ali, quando a pessoa entra para trabalhar, a gente tem instantes como essa aqui, cheias de livros para todo lado. Então, cada um que chega e lê um livro, coloca lá e fala, ó, livro novo aqui, pessoal, pra gente. Por exemplo,
eu terminei Jim Collins agora, né? Empresas Feitas para Vencer. Já peguei meu livro, tudo mesmo rascunhado, tudo lá. Fui lá, coloquei na estante, tá lá. Quem quiser pegar, é só pegar, levar para casa. Então, tentando trazer essa cultura. A gente trabalha em uma biblioteca, né? Trabalha dentro de um ambiente que é o que materializa o que eu acredito. E a gente foi até, assim, é tão legal essas coisas, né? Porque eu não me preocupava muito com isso, Mota. Meu negócio, sou um cara realizador. Meu negócio é meta, como todo vendedor. Bateu 100 mil, antes eu nem comemorava. Eu já, cadê os 200 mil? Vamos para cima. E já virou a página e vamos embora. Não tinha lance de parar, de reconhecer os detalhes. E hoje você entra no nosso escritório, a gente chegou, assim, nessa criação de cultura, a gente tem até o cheiro que prefiro o consórcio. Então, a gente trabalhou o marketing olfativo, a gente desenvolveu uma fragrância. Uau. Então, a gente tem no nosso escritório lá o cheiro da Prefiro, que é o avelã com cereja, né? Então, que a gente fala que é um cheiro doce, é o cheiro da realização de sonho, de conquista, que os nossos têm, né? Então, você entra lá, você fala, é aquele cheirinho, igual você chega no McDonald's, você sente aquele cheiro da batata frita, você chega lá dentro, você sente o cheiro da Prefiro. Então, nessa busca. Que legal, muito bom. Eu acredito demais também na educação. Acho que isso é um dos principais valores que a gente pode carregar dentro da companhia, né? Porque o nosso sucesso, se a gente pode chamar nossa trajetória de sucesso, vem de muito estudo, vem de muito aprendizado, né? Se a gente quer que a nossa empresa cresça, a nossa equipe também precisa estudar cada vez mais, né? Eu sou adepto também dos livros e nas minhas empresas eu coloco como uma das rotinas da empresa ou clube do livro, para a gente debater, eu falei isso em outro Café com o CEO, para a gente debater sobre os livros. A gente separa o livro em 3 pedaços, né? Então a gente fala sobre 1/3, 2/3, 3/3 do livro e um quarto encontro onde a gente vê tudo que foi falado no livro e o que a gente pode aplicar dentro da empresa. Isso é uma rotina muito legal, vem muitas ideias e principalmente vem muito alinhamento da equipe, né? Então, é uma estratégia muito bacana. Falando em livro, e a gente indo aqui para a nossa reta final, queria te pedir uma sugestão, perguntar uma sugestão de livro que você indica, ou que você está lendo agora, ou que acabou de ler, ou um livro que impactou a sua vida, Danilo. Tá. Bom, eu terminei Jim Collins agora, comecei o nosso monstro, né? Thiago Concer, né? Vendas não acontecem por acaso, né? Tô com ele aqui hoje. Mas um livro que eu gostei bastante de ler, assim, que me deu uma outra ótica, né? Que é o que eu acredito muito, assim, essa questão de qual o nosso tipo de venda, né? Existem 2 tipos de venda, aquela venda manipuladora e aquela venda que inspira. E eu acho que a gente vende pela inspiração. As pessoas veem, lá no YouTube a gente faz muito teste, eu faço os meus consórcios, contemplo, minha pele em jogo, pessoal, contemplei, vou comprar um carro agora, como que vai ser, vamos vender esse carro, agora vou comprar apartamento. E a gente vai mostrando esse dia a dia, né? Inspirando as pessoas. Então, eu vou muito nessa linha. E teve um livro, assim, que me ajudou muito nisso, a materializar esse propósito que eu tinha dentro de mim na empresa, que foi Empreendedor Subversivo, né? É o Empreendedor Subversivo do Facundo Guerra. Então, é um empreendedor aí de São Paulo, aqui, de capital. É um cara que eu gosto bastante, tem um estilo bem particular de pensar o negócio, de pensar o business. E realmente ali foi, cara, deu um estalo, assim, coisa que eu nunca tinha visto em outros livros, né? E achei bem legal e foi acho que a inflexão ali, a curva de me ajudar e encorajar no momento que eu estava montando o meu negócio, sabe? De falar, não, acho muito que... legal. Não conhecia o livro. Eu fico muito feliz quando as indicações são de livros que eu não conheço e não li. Então, muito bacana. Empreendedor Subversivo, qual o nome do autor? Isso, é o Facundo Guerra. Legal, boa. Mais um para a lista aqui para a gente ler. Maravilha. Danilo, eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo aqui no Café com o CEO. Até para você falar um pouco de como que foi, né? Antes da gente ir para uma imersão de high ticket, como é o caso do Sales, a gente fica com muitas dúvidas, né? Putz, será que vai valer a pena? Será que eu vou aprender? Eu queria que você falasse um pouco das suas dúvidas que você teve antes de comprar a imersão e, cara, o que você falaria para esse empreendedor que está na dúvida se vai ou se não vai nessa imersão agora de dezembro, dia 2, 3 e 4, em São Paulo? Realmente, Mota, eu fiquei assim bastante receoso de ir para a imersão, né?
principalmente porque eu sou um cara, assim, como eu sou engenheiro por formação, uma pessoa muito técnica, e eu vim muito desse ambiente acadêmico, sabe? Então, a minha trajetória aqui, eu estava estudando para fazer o doutorado, então, algo muito teórico, né? Muito ali embasado para um monte de coisa. E aí eu ficava vendo todo mundo na internet aqui falando, caramba, será que esses caras manjam mesmo, né? Cadê o certificado? Cadê aquela coisa muito de cabeça de universidade, de academia, né? Pensando na teoria. E o negócio, ele é totalmente diferente, né? Um negócio é a vivência, é a experiência, né? Experiência vale muito mais que conhecimento, né? Então, entre os dois, eu prefiro a experiência do que o conhecimento, né? Então, foi algo que foi muito, para mim, assim, foi quebrar, né? Realmente algo que eu tinha ali, um preconceito, vamos dizer assim, do tipo assim, será que vale a pena mesmo esse valor, né? Porque isso aqui é um valor, eu comparava, né? Um valor de uma pós-graduação aqui, numa universidade XY, né? Tal, eu vou estar lá 3 dias, será que realmente vai valer a pena? Isso vai mudar? E realmente, assim, muda tudo, né? Sem sombra de dúvidas, assim, o investimento voltou de uma forma, não só voltou, como já multiplicou, né? Deu uma jornada para a gente, uma trilha para os próximos anos. E realmente valeu cada centavo investido, viu, Mota? E realmente todo mundo que está ali participando, não só isso que é legal, né? Não só as pessoas que estão lá em cima do palco passando conhecimento, mas todo mundo que está participando ali, se a gente juntar todo mundo ali, o conhecimento de todo mundo, a vivência, a experiência, é aquela coisa. Você aprende na palestra, no almoço, conversando com as pessoas, no café da manhã, no jantar, eu lembro que no Sales eu não dormi. No primeiro dia lá, eu não consegui dormir. Assim, fui dormir acho que umas 3, 4 horas da manhã, porque na hora que deitava na cama de conversar com todo mundo, começava a vir as ideias na cabeça. Putz, eu não posso esquecer disso. Só fui anotando. Cara, fiz uma lista de bloco de nota ali, né? Então, é algo realmente muito impactante, sabe? Fez total diferença. Muito legal, muito bom, muito legal sua fala. Dan, para fechar aqui, quer deixar uma mensagem final para a galera que está nos ouvindo? Tem muito fã seu aqui, um monte de gente falando que você é craque, que se inspira em você, que modela, que te modela, que pô, eu, cara, já sou fã, então aprendi demais, anotei muita coisa. Mensagem aí para a audiência. Legal, legal. Pessoal, eu acho que assim, a mensagem que fica é se questione, né? Assim, por que não, né? Então, o meu início foi nisso, né? Eu olhava para o YouTube, não tinha ninguém lá, jogava consórcio, cadê? Não aparecia nada. Aparecia gente que não tem nada a ver com o negócio, falando um monte de coisa, e eu olhava para aquilo e por que não? Por que não pode ter um canal grande aqui falando sobre produto, que represente um segmento, que realmente passe o que de fato é o produto, com transparência, né? Alertando as pessoas, ajudando, sendo um conteúdo responsável, por que não? E por que não eu, né? E por que não agora? Então, foi o que fez e me fez iniciar. Porque se a gente for ficar esperando aqui acontecer o melhor momento, né? Esse melhor momento tá demorando e não vai chegar, porque não existe, né? Então, por que não? Por que não eu e por que não agora? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar todos os dias para ir para cima. Fantástico, e acaba aqui até com um comentário aqui, ó, sou fã e é meu concorrente. Então, meu irmão, pode saber que o cara realmente é incrível. Danilo, muito obrigado. Danilo, CEO da Prefiro Consórcios. Pessoal, segue ele, segue a gente, segue seus clubes, me segue o Danilo também. Tamo junto. Muitíssimo obrigado. Esse foi o último episódio dessa temporada do Café com o CEO. Vocês puderam aprender bastante com os últimos 5 convidados. Todas as gravações estão aqui no Instagram. Você pode revê-la. A gente está editando, vai botar no YouTube também, do Sales Club. Espero vê-los na imersão do dia 2, 3 e 4 de dezembro em São Paulo, no Sheraton de São Paulo. Muitíssimo obrigado por vocês nos acompanharem nessa semana. Um grande beijo, Danilo. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abração, valeu. Tamo até junto. mais. Obrigadão, viu? Uma honra. Tamo junto.